Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos recebendo o escritor, professor, pesquisador e umbandista Ademir Barbosa Júnior, o Dermes. Ele fala sobre religiões de matriz africanas e seus muitos livros que tratam deste tema. Aliás, muitos livros. Dermes, eu abri o programa falando que ele tem 41 publicações, mais 12 que ele está colocando só esse ano. Como é esse teu processo de produção, Dermes? Você tem um monte de livro. Eu digo assim que eu escrevo nas horas vagas. Aí tem gente que diz que eu sou vagabundo, né? Porque são muitas horas vagas, mas não é. Tem a questão da disciplina que a gente aprende na universidade. Então, o fato de se fazer um mestrado, fazer um projeto solicitando orçamento para uma prefeitura, para um curso de capacitação, de desenvolvimento, enfim, isso auxilia na elaboração, na pesquisa, na bibliografia. Então, é nesse sentido, a pesquisa que se faz na universidade é a mesma que a gente faz com as fontes, seja da oralidade nos terreiros, seja com os livros. Nesse mesmo sentido, eu dirigi 4 curtas-metragens, né, sobre orixás, um deles com participação de Leci Brandão, sobre Iemanjá, e é mais ou menos o mesmo processo, quer dizer, disciplina, organização. A gente sabe que a espiritualidade ajuda, sim, está sempre presente, mas eu preciso fazer a minha parte, né? E aí a pesquisa e a disciplina, principalmente. E você, obviamente, recolhe informações pela oralidade, porque o Brasil é um país em que a oralidade sempre predominou. A gente fala, né, do mundo das escrituras, mas entre os negros nem todos escreviam, mas eles transmitiam o saber pela oralidade. Você percorre o Brasil atrás de informações? Não tanto quanto eu gostaria, né? Mas as novas tecnologias auxiliam bastante, a internet, enfim. E existe uma questão que é, o livro jamais vai substituir a vivência nos terreiros. O livro é um complemento, é uma informação esotérica, como a gente diz, né? Exotérica com X, quer dizer, para fora, né? Não esotérica com S. Mas não substitui, a vivência no terreiro é fundamental. Então a gente conversa com sacerdotes, conversa com filhos de fé, busca uma bibliografia que é enorme, existe. Eu mesmo sou presidente da Associação Brasileira de Escritores Afro-Religiosos. Nós existimos, não é? E precisamos dessa visibilidade. E por vezes o próprio irmão umbandista, candomblecista, teme que os escritores afro-religiosos se manifestem contra a Umbanda, contra o candomblé, pé no chão, como a gente diz. Pelo contrário, nós reforçamos aquilo que já existe há tempo indefinido. Você tem o Dermes trouxe mais um livro aqui, que é o livro essencial de Umbanda. Esse é recente, ou não? Esse foi publicado em outubro do ano passado, aqui no Brasil. Eu lancei também em Portugal, em novembro. Agora, semana passada, lancei em Florianópolis. E é um livro que tem tido uma aceitação muito boa e eu fico feliz porque tem sido usado, como outros, nos grupos de estudos dentro dos próprios terreiros ou entre os grupos de diálogo interreligioso também. Quer dizer, alguém diz, eu quero alguma ideia inicial sobre o que é Umbanda. Então, essa pessoa, esse irmão de outro segmento religioso tem se valido do livro. Vou tirar uma dúvida aqui, Dermes, aproveitar que você está no Cidadania em Debate. Nós estamos falando das religiões de matriz africana, e aí estamos pegando Umbanda, estamos pegando Candomblé, vou pegar aqui também o Espiritismo. A gente sabe que no Candomblé, as ritualísticas religiosas, elas se desenvolvem por intermédio dos tambores. Isso também ocorre na Umbanda. Sim. Mas a Umbanda pode realizar uma ritualística sem os tambores? Pode. Historicamente, inclusive, a fundação da Umbanda, por meio do Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai Zélio e Fernandino de Moraes, não havia atabaque, era apenas nas palmas, não é? Então, posteriormente, muitas umbandas, digamos assim no plural, foram se valendo também dos atabaques. Por quê? Porque a energia é muito forte. Né? Você fazer uma gira com atabaques ou sem, a espiritualidade é a mesma. Mas com atabaque a gente sente a vibração na pele, a gente dança mais, canta mais e literalmente é mais gostoso. Não tem como, né? Sim. E no Espiritismo, apesar de ter os elementos ali relativamente semelhantes, não se usa tanto, né? Não se usa dessa ritualística, não se utiliza das velas, por exemplo, de tantos materiais, tantos fundamentos que nós dizemos, que nós usamos na Umbanda e no Candomblé. Você veio com uma guia, né? Sim. Gostaria que você explicasse sua guia. Essa guia aqui não é guia de pai pequeno, não é guia do orixá, Xangô, enfim, mas é a guia das chamadas 7 linhas de Umbanda. Na verdade, são mais do que 7, também há uma diversidade muito grande conforme o segmento umbandista. Mas, grosso modo, nós dividimos em 7.
E essas 7 colorações, essas 7 cores, né, essas 7 linhas, seriam a base, seriam o fundamento principal de Umbanda, das linhas de trabalho. Mas a Umbanda é uma religião que está com as portas abertas, inclusive no plano espiritual e não só no físico. Por isso que tem a linha do Oriente, a linha dos ciganos, que posteriormente foram chegando. Assim como os caboclos e pretos velhos não encontravam espaço para trabalhar em todo o segmento religioso, porque eram rechaçados, o mesmo acontece com esses espíritos que estão no astral, querem evoluir por meio da prática da caridade. Eu sei que alguns adeptos do candomblé, adeptos da Umbanda principal e do espiritismo, acabam meio que colocando uma hierarquia, né, nessas ritualísticas ou quem segue, né, dizendo que o candomblé é onde estão os mais velhos, aqueles que, né, os orixás, né, que seriam os mais velhos, porque no espiritismo trabalha-se muito com os doutores, né, na Umbanda. Rola isso mesmo? O que acontece? O que acontece, assim, de verdade, é a espiritualidade não vê placa. A espiritualidade é tão humilde, e por isso que a gente diz que o orixá não usa sapato, ele vem descalço em terra, né? Embora às vezes o médium use por uma questão de casa, de ritualística, enfim, mas a espiritualidade não. E a gente sabe que muitas vezes o orixá, os espíritos de modo geral, não vou nem falar do orixá, ele se plasma de diversas maneiras. Então, quantas vezes um caboclo não recebe o espaço específico para trabalhar num determinado segmento, então ele vem num outro plasma de outra encarnação sua, como um médico, num outro formato, mas é o mesmo espírito. E no caso dos orixás, por vezes se questiona muito, o orixá que desce, digamos assim, num centro de Umbanda, num terreiro de Umbanda, é o mesmo que desce no candomblé. Na verdade, os orixás também têm gradações. Então, por exemplo, o Xangô primordial que está lá na Aruanda, no Orum, chame como quiser, não é um Xangô que vai incorporar num médium como eu. Por quê? Porque simplesmente meu corpo físico não aguenta tamanha luz, tamanha energia. Então o Xangô que nós incorporamos, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja na definição teológica que for, ele tem um grau hierárquico menor que se adapta ao corpo físico. E mesmo assim a luz dele é muito maior do que a nossa. É o exercício de humildade para conseguir chegar ao nosso corpo físico e incorporar ou intuir. Ou nós temos outras mediunidades que não são de incorporação, enfim. E a espiritualidade está sempre aí nos dando o exemplo, né? Você fala em trabalho, quais trabalhos eles fazem? Eles fazem diversos trabalhos dentro do plano da própria espiritualidade, como assistência a doentes, como cuidar dos filhos espirituais que eu digo, não quem é de uma casa necessariamente. Existem as diversas formas de mediunidade, talvez a mais conhecida e que chame a atenção das pessoas seja a incorporação, mas ela não é a única, não é? E mesmo a incorporação é mal compreendida, porque às vezes as pessoas pensam que o espírito do médium sai do corpo para que do orixá, do guia ou do guardião venha. Não, não pode sair, senão há o desencarne. Existe um deslocamento energético, digamos assim, e um plasma que este orixá, este guia ou esse guardião faz no corpo do médium para trabalhar incorporado, como se diz. Então a dinâmica da incorporação é muito interessante de ser estudada, porque ela tem uma lógica. Não é como as pessoas pensam, a espiritualidade é um caminho e a ciência é outro. Não, cada vez mais está comprovado que as duas caminham juntos, né? Não sei se está no teu trabalho de pesquisa, você acaba, né, de colocar essa coisa de trabalhar com a questão da espiritualidade, com a questão da doença e tal. Algumas religiões, outras religiões, trabalham com a ideia do descarrego, trabalham com a ideia do exorcismo. O que isso tem de próximo ou não tem nada de próximo com as religiões de matriz africana? Bom, nós costumamos trabalhar com a desobsessão, não com o exorcismo. O exorcismo é a ideia que você tem um ser do mal que precisa ser expelido, não é? Exorcismo. E, na verdade, nós entendemos a desobsessão como um espírito, um grupo de espíritos que está distante da luz, mas que também esses espíritos são meus irmãos. Então eles estão incomodando, não podem continuar comigo, mas eles precisam ser encaminhados para que recebam o tratamento adequado. E nas religiões de matriz africana nós trabalhamos com banhos, com ervas, com defumação, com vários elementos. A própria ideia de descarrego, né? Há tantos segmentos religiosos que nos acusam de sermos do mal e se valem dos mesmos rituais que nós, inclusive da mesma cor branca, né? De roupa, enfim. E nos acusam, infelizmente. É um diálogo não fraterno. Na verdade, não é diálogo, né? Precisa ser estabelecido.
E para a gente finalizar aqui a nossa conversa de hoje, vou tocar um ponto que eu acho muito interessante e gostaria que você pudesse dar uma esclarecida, que é a questão do sacrifício dos animais, né? Da ritualística do corte. Teria como a gente explicar, porque essa discussão está na ordem do dia, né? E a gente sabe que está aí, faz parte de uma ritualística. Sim. Como que a gente poderia pensar? Bom, como o tempo é curto, relativamente, assim, a Umbanda em seu fundamento ela não tem o corte, o Candomblé sim. Algumas casas de Umbanda, alguns segmentos de Umbanda também praticam o corte. Como o meu não pratica, eu sinto a liberdade de defender o irmão que pratica, porque assim, os animais são criados com muito mais cuidado do que da carne que é consumida comumente. O sacrifício do animal é feito ritualisticamente, de modo que se use o sangue e alguns elementos vitais para, como o nome diz, vitalizar ou revitalizar alguns elementos, e a carne é consumida pela comunidade. Inclusive no entorno das casas de candomblé, principalmente, há pessoas que só comem carne quando aquele terreiro faz o sacrifício de animais, se vale daquilo que precisa, inclusive do couro para fazer os atabaques, e a carne é distribuída gratuitamente para a comunidade. Então existe um preconceito muito grande. Por que não se pode fazer uma ritualística? E repito, eu a defendo porque eu não a pratico. Eu a defendo para o irmão que a faz com respeito, de forma a se utilizar da carne, se utilizar do couro e do pouco de sangue para lavar suas contas, suas guias, seus otás, suas pedras ritualísticas, enfim, conforme cada casa o faz. Eu gostaria de agradecer aqui, né, a sua vinda, né? Gostaria não, estou agradecendo a sua vinda aqui ao Cidadania em Debate, o trabalho que você faz. O Ademir Barbosa está aí com um monte de livros que esclarecem, inclusive, essas religiões de matriz africana, muitas vezes perseguidas injustamente, por desconhecimento, e a gente usa esse espaço aqui do Cidadania em Debate exatamente para isso, esclarecer esses pontos, até porque nós precisamos evitar essas violências que muitas vezes se faz em nome de Deus ou de um Deus que cada um vai criando a sua maneira, né? Eu quero agradecer a sua presença aqui, Ademir, Dermes, né? E o Cidadania está com as portas abertas. Eu que agradeço a você, Carlos, a todos, com aquilo que a gente pode desejar de melhor, como a gente aprende nas religiões de matriz africana. Muito axé e muito axé a todos. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do escritor, professor, pesquisador e umbandista Ademir Barbosa Júnior, o Dermes, que falou sobre as religiões de matrizes africanas. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.